E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais um dia aqui no nosso bate-papo. Hoje conversando, episódio 3 do Notícias do Mercado, né? Então vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, olhar para o retrovisor e tentar entender o que a gente pode encontrar aí para frente nos próximos meses e dias, né? Então a expectativa que tinha para o pagamento do leite ao produtor referente ao leite produzido em março a ser pago agora entre o dia 15, 20, 25 aí de abril, era que Santa Catarina e Paraná tivessem um aumento aí em torno de 2% e Rio Grande do Sul e Minas Gerais uma pequena queda de 0,7%, né? Isso daí é importante a gente entender como é que está o mercado nacional também de demanda desses produtos, né? Então a gente pode ver que o leite UHT ele teve um bom aumento no mês no início de março, né? Depois ele estabilizou. Hoje o mercado está um pouquinho estabilizado em relação a isso. Algumas empresas com estoque aí bem tranquilo em relação à demanda, né? O leite em pó ele teve aquele boom no final de fevereiro, início de março, né? Exatamente por causa das cotações internacionais relacionadas a este produto, mas a mussarela, ela também teve um aumento em fevereiro, ela teve um aumento em março, né? Fevereiro não teve, mas ainda está um pouquinho devagar. Os produtores, as empresas que vendem os queijos ainda não estão tão animados com os preços desse produto no mercado, na ponta, né? No varejo, tá bom? E aí mostra aqui um pouco de como que reflete a questão do leite spot, ou seja, a gente teve aquela, aquele, aquele boom em relação ao leite spot no final de fevereiro, início de março, depois ele teve uma queda e agora ele volta a ter um aumento também legal, dando uma boa expectativa para a gente, né? A gente só precisa ter um volume de vendas, de negociações um pouco maiores no mercado de queijo para dar uma ajudada também nesse boom em relação ao leite spot como um todo, tá bom? A demanda, como eu comentei, ela tem aumentado, ou seja, o volume de compras ele tem sido bem bom em relação ao volume disponibilizado no mercado. O único que deixa um pouco a desejar ainda em relação ao volume de negócio é o mercado de queijo, mas que não é o mais importante. Quando a gente fala de UHT, leite em pó, eles têm uma importância bem legal, mas é super importante a gente ter o mercado de queijo aquecido juntamente com os outros produtos da indústria de lácteos, beleza? Já no mercado internacional, dando uma repassada aqui, o preço médio ele continua nos patamares de em torno de $4.000, né? Então a gente pode ver aqui por esse resumo que o leite em pó e o índice GDT eles se mantiveram muito próximos, né? Ou seja, não alterou muita coisa. Um destaque aqui para o grande aumento de volume de negócios em relação à manteiga, apesar de ter tido, por consequência, ele teve uma pequena queda, mas o volume ele cresceu em torno de 25%. Então, é um fator legal que mostra um pouco do aquecimento desse produto também no mercado internacional, tá bom? A expectativa para os próximos meses é boa, então quando a gente olha aí a perspectiva de mercado futuro para o leite comercializado no GDT, nos meses de maio, junho, julho e agosto, ele ainda tem algum espaço para alta, mas olhando especificamente para o mercado neozelandês, a partir de julho já se pensa em queda, né? Vamos ver como é que se comporta isso, porque depende muito dessas questões relacionadas ao próprio Covid, né? Como que vai ficar a questão climática nesses países que são grandes players no mercado internacional também, para a gente ver se realmente isso vai acontecer. Mas o fato de ter uma perspectiva boa para aumento de preço em julho e agosto, é uma boa notícia para a gente também, tá bom? O problema nosso, acho que todo mundo sabe aí, está na questão de custo. E aí eu peguei o índice de custo de produção da Embrapa, nos últimos 12 meses a gente pode ver aí que teve um aumento de 5,5% em mão de obra, na produção e compra de volumoso em 30%, né? E a tendência de aumentar mais ainda, principalmente quando a gente fala de milho, né? E a alimentação concentrada em 57%, ou seja, é um aumento muito alto, né? Mas os outros produtos, como sal mineral, produtos para sanidade, reprodução, também tiveram algumas altas, mas não tão grandes, né? Agora, energia e combustível, quase 14%, e produtos para a qualidade do leite
Alguns deles aí acabam respeitando um pouquinho a cotação de algumas matérias-primas em dólar e tudo. Nós estamos trabalhando com coisa de 20% a mais, né? Então, o principal é a alimentação e isso tem doído no bolso e tem limitado um pouquinho o crescimento e a melhoria da rentabilidade dos produtores no campo. Está todo mundo vendo e enfrentando esse tipo de problema, né? Quando a gente olha para o mercado de insumos, eu não vou comentar sobre o milho, mas sobre a soja a gente tem alguns números aí interessantes, porque a estimativa de colheita é que a gente consiga aumentar no Brasil em torno de 8,6% a produção de soja no Brasil em relação a 2020, considerando uma estimativa aí de aumento de exportação de 1% e uma queda no consumo interno de 8,2%. A gente pode considerar aí que em torno de 48%, 50% dessa soja produzida, ela acaba virando óleo e farelo de soja. Tá? Então, se a demanda no mercado interno for um pouco menor e esse crescimento da produção realmente acontecer dessa amplitude aí, talvez essa curva que nós estamos vendo embaixo, que é tradicional do mercado de soja, ou seja, nesses meses que a gente está passando, março e abril, seriam os meses de maior baixa, e depois a gente só vai ter alta, né? Talvez essa alta não seja tão distante dos preços atuais. Vamos torcer para que isso realmente aconteça e que os nossos custos não sejam mais incrementados ainda pelo farelo de soja, tá bom? Então, em resumo, o milho ainda é uma incógnita, por isso que eu não trouxe nada aqui também, né? A gente tem que realmente torcer para que essa safrinha seja boa, apesar de todas as dificuldades, mas ainda é uma incógnita e todos com muito receio de em qual patamar esse milho vai chegar, né? O farelo de soja, talvez com uma perspectiva um pouco melhor, óbvio que a gente não está com preço tão baixo, né? E a gente tem espaço para aumento de preço aí, mas parece, pela demanda de farelo de soja, que não vai ser tão alto quanto foi a diferença no ano passado. Já para o mercado de lácteos, a gente tem que ver como que o mercado interno ele vai reagir em relação ao auxílio emergencial 2, né? A possibilidade de volta às aulas também é um outro fator importante, foi aprovado o retorno às aulas, ele está para ser aprovado como aula presencial como super importante, né? Como algo que é essencial, perdão, né? E a gente precisa entender como é que vai ser a produção de leite na entre safra. Eu coloquei entre aspas aí, porque a gente sabe que boa parte das regiões acabam trabalhando também com maior produção de leite agora, já que os animais têm um clima melhor no sudeste, né, no centro-oeste, e acabam produzindo mais, estão confinados, com menos silagem, um alimento um pouco melhor. Então a gente precisa ver como é que vai ser essa produção do leite no Brasil também, já que 2020 em relação a 2019 a gente teve um aumento de produção de leite e esse primeiro trimestre a gente também está aumentando em relação a 2020. Né? Então existe uma produção maior aí interna também no Brasil, tá bom? Então, este foi o nosso episódio 3 sobre o Notícias do Leite e eu queria encerrar aqui exatamente lembrando que hoje é feriado, dia de Tiradentes, né? Em que ele falava que se todos quisermos, podemos fazer deste país uma grande nação. Então vamos fazê-la. Fica a lembrança aí pelo dia de Tiradentes e um bom feriado. Um grande abraço a todos.